Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esta parábola que acabamos de escutar, contada por nosso Senhor, meus irmãos, nos coloca diante de um questionamento que creio que ao menos alguma vez na vida todos nós já falamos ou então simplesmente pensamos. Foi o questionamento de muitos santos, de muitos pensadores, de muitos filósofos e teólogos desde os primeiros séculos da Igreja. O mistério do mal. Por que Deus não acaba de uma vez com todo o mal no mundo? Por que Deus não elimina logo todo o mal no mundo para que reinem apenas aqueles que estão debaixo da sua vontade? Porque Deus permite o mal no mundo. E como, quando nosso Senhor conta estas parábolas falando do reino de Deus, nós que temos fé, entendemos que o reino de Deus se manifesta especialmente pela Santa Igreja, que aquilo tudo que nosso Senhor vai descrevendo sobre o reino dos céus, o reino de Deus, nós começamos de certa forma a experimentar na Santa Igreja. Podemos entender que também o mistério do mal na Igreja está expresso de alguma forma nesta parábola. Não é verdade que talvez gostaríamos que na Igreja só houvessem santos? Que gostaríamos que na Igreja não houvesse quem pensasse diversamente da doutrina, que não houvesse quem pregasse contra a fé e os costumes, que todos pudessem na Igreja ser fiéis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e à tradição doutrinal de tantos séculos, mas sabemos que não é a verdade. Sabemos que vamos encontrar no mundo, ou mesmo dentro da Mãe Igreja, aqueles que querem espalhar a cisânia, que querem espalhar o joio, ou que querem pregar doutrinas até mesmo absolutamente contrárias àquela que nosso Senhor confiou aos apóstolos e que estes foram transmitindo aos seus sucessores. A parábola do joio e do trigo nos ajuda também a entender. Talvez a grande resposta ao nosso questionamento de por que o Senhor ainda tolera o mal no mundo, ou mesmo o mal dentro da sua Igreja, seja o grande mistério da misericórdia divina. Meus irmãos, enquanto na semente plantada na terra, joio apenas poderá gerar joio, e trigo certamente brotará trigo, no mistério da graça de Deus é possível haver conversão. E até mesmo o pior joio pode tornar-se trigo. Não foi o que aconteceu na vida de muitos santos, não foi o que aconteceu na vida desde Santa Maria Madalena, desde São Mateus Evangelista e Apóstolo, não foi o que aconteceu na vida de Santo Agostinho, de São Francisco, não foi o que aconteceu na vida de Santo Inácio de Loyola, que de vidas afastadas da graça de Deus, de repente, por um impulso da graça e um encontro misterioso com o Senhor, transformam-se em grandes luzes no meio da Igreja e, por que não, usando as palavras da parábola,
de joio que poderiam ser, tornam-se bom trigo. No mistério da graça de Deus, o mal e o bem, sim, tal como na parábola, crescem juntos, mas para que haja oportunidade de conversão. E é por isso que da nossa parte, nós que tentamos ser trigo, e é verdade que nem sempre conseguimos, tanto que temos nossos pecados, mas da nossa parte que temos fé, que tentamos ser bom trigo no meio do mundo e no meio da igreja, ressoam estas palavras da epístola, que nos revistamos com os mesmos sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-nos uns aos outros. Quem sabe já esteja mais avançado no caminho da santidade, espere com paciência quem está ainda um pouco atrás. Quem está um pouco atrás neste caminho de ser bom trigo no meio do mundo, olhe com esperança. Era o que fazíamos na festa de Todos os Santos da última semana. Olhe com esperança para aqueles que já se santificaram, sabendo que sempre é possível alcançar a graça de Deus. É verdade que no dia do juízo final, é o que o finalzinho da parábola quer nos ensinar, então o Senhor separará mesmo joio e trigo para a salvação ou para a condenação. Mas até lá, até a vinda gloriosa do Senhor, até que se abram as portas do juízo, sempre há esperança do joio tornar-se trigo. E sempre deve haver vigilância para que o bom trigo não venha a tornar-se joio. Eu tinha um professor, um monsenhor muito santo, monsenhor Diniz Micos, professor de filosofia, e ele nos dizia uma palavra que sempre me chamou a atenção. Ele dizia, quando morre alguém bom, alguém santo, nós costumamos dizer, por que morrem os bons e ficam os maus? Por que morrem os bons e ficam aqueles que não prestam, ficam os maus? E ele dizia, porque os maus ainda precisam de tempo para fazer penitência. De fato, meus irmãos, se ainda há tanto mal no mundo, se ainda nos encontramos com quem persegue a igreja, com quem não siga as verdades da fé, e quem sabe isso nos desanime, porque parece que estamos tão longe de alcançar na igreja aquele ideal da sociedade perfeita em que reina o Evangelho, os maus ainda têm tempo de fazer penitência. Começar em nós, naquilo que ainda somos maus e ainda precisamos nos converter, mas depois, com paciência, olhando também para os irmãos que estejam afastados da igreja, afastados da fé, para que, suportando-os com paciência no amor, como nos exortava São Paulo, demos o nosso bom testemunho. Nos esforcemos sempre mais por ser este bom trigo e com a graça de Deus ainda possamos ajudar na conversão de muitos corações. Santo Agostinho teve que se encontrar com a grande pregação de Santo Ambrósio de Milão. Quem sabe se nós também não podemos ser uma presença de Santo Ambrósio na vida de alguém que porventura esteja afastado. Graças ao Senhor e à sua misericórdia, ainda estamos a caminho. Trigo e joio continuam crescendo juntos, mas ainda há tempo de misericórdia e de conversão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.